Bom, galera, parte 3, livro de Marcos. A gente vai falar do capítulo 8 até o 10. Vou trazer mais um panorama bíblico aqui. Vamos passear um pouquinho por esses capítulos e tentar extrair algumas lições aqui das palavras de Cristo para nós. Eu tenho certeza que algo vai tocar o nosso coração aqui, vai direcionar a nossa vida em nome de Jesus, amém? Então abre aí tua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Jesus Cristo aqui começa falando sobre a segunda multiplicação. Ele vai falar sobre a segunda multiplicação de pães. Os fariseus vão pedir sinais, ele vai curar também. Pedro vai ter revelações proféticas da parte do Senhor. E Jesus começa a falar aqui sobre os finais, né, o final dos tempos para a vida dele. Então ele começa falando sobre o fermento dos fariseus. Aqui Jesus Cristo está ensinando a multidão já há 3 dias e agora ele já está até sem comer, ele nem tem o que comer mais. Ele percebe isso e só compartilha o incômodo dele com os discípulos. Alguns aconselham a fazer o mesmo que ele faz ali na primeira vez, né, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los. É o que começa, né? E aí diz que no versículo 2: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho. Os seus discípulos respondem: onde neste lugar, verso 4, deserto, poderia conseguir alguém ou algo para alimentá-lo? E aí ele pergunta: quantos pães você tem? 7 pães, respondem ele, ou seja, é mais do que da primeira vez, né? E ele ordena que a multidão se assentasse. Ele toma os 7 pães, ele dá graça, parte, o entrega a seus discípulos. Eles servem a multidão. Tinha também alguns peixes pequenos, ele dá graça, ou seja, o povo começa a ver aqui uma nova multiplicação de pães. Jesus Cristo faz ali o que mesmo ele já tinha feito da outra vez. Ele organiza todo mundo, pede para que o que tinha, né, com os discípulos fosse colocado diante dele, ele multiplica. E é legal, né, que eles partem depois disso e ele ensina os discípulos que eles devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. Depois de viver tudo isso, ele continua. Estou fazendo aqui um panorama rapidinho do que está acontecendo aqui no capítulo 8. Então, eles começam a falar sobre o fermento dos fariseus. Isso porque eles tinham visto 2 grandes milagres, né, com relação à provisão do Senhor, a parte de prover o sobrenatural ali, na parte até mesmo física, de se alimentarem. Então eles continuavam preocupados com o que comer, ou seja, eles não confiavam de fato em Jesus como deveriam diante do que eles viram, do que eles viveram. E Marcos relata que o Senhor cura um homem cego em Betsaida também. Após fazer uma reunião ali com os discípulos, ele começa a perguntar quem os discípulos achavam que ele era. E esse ponto é muito interessante, eu queria dissertar isso aqui com vocês. Do versículo 27 até o 30, ele diz assim: Jesus e seus discípulos então dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, versículo 28, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros um dos profetas. E aí Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí é nesse momento que é muito interessante, porque Pedro, ele tem uma revelação aqui profética, né? Uma palavra que vem do Espírito. Os discípulos, eles respondem que a multidão não tem certeza sobre quem ele é. Eles também até mesmo dão uma titubeada quando vão falar sobre quem é Jesus. Eles veem os feitos do Senhor e eles ficam assustados, eles não entendem muito bem. E aí em seguida que Jesus pergunta quem eles pensam, o que eles dizem que ele era, e Pedro responde: você é o Cristo. Ou seja, a mensagem de Cristo aqui aos apóstolos estava começando a surtir efeito. A partir disso, Jesus ele aborda pela primeira vez o seu sofrimento. Então ele começa a entender que agora eles estão prontos para receber de fato a mensagem. Quando Pedro ouve essa palavra do Senhor, o próprio Jesus disse para que eles não falassem isso a ninguém. A gente viu, né, quando Mateus descreve esse mesmo fato, esse mesmo tempo, ele fala que Pedro teve uma revelação do Espírito
para saber que de fato Jesus era o Cristo, né? Então é muito precioso, porque eles andavam com o Senhor, eles viviam grandes coisas e mesmo assim eles tinham dificuldade de falar quem Ele era. Então imagina aí, se você não tiver uma vida de busca, de oração, de tentar entender, de buscar na palavra mesmo, conhecê-lo, muito provavelmente em algum momento onde a sua fé for questionada e pessoas possam perguntar, ou até mesmo você se perguntar quem Ele é, a sua resposta pode ser assim como os outros discípulos falavam, que Ele era um, que Ele era o outro, tudo menos o que de fato Ele é. Então que a gente possa se aprofundar na palavra e em conhecê-lo, porque depois que a gente conhece, a nossa vida fica diferente. Jesus ele continua falando então logo em sequência a respeito dos dias da sua morte e ressurreição. E aí quando Pedro ouve nessas profecias do Senhor, ele repreende Jesus. Olha que loucura, Pedro repreende Jesus. E aí Jesus ele começa a entender que Satanás está usando Pedro e começa a repreender de volta. Então isso aqui mostra o quanto a gente é vulnerável, né? No instante Deus usa Pedro para dar uma revelação de que Jesus é o Cristo, e no outro ele pode tá dando lugar, né, a palavras de contrário ao que Deus tem como plano. E a tentativa de Pedro em fazer Jesus sair daquele momento inspira o sermão que vai encerrar o capítulo 8 do livro de Marcos. Jesus deixa bem claro que qualquer um que quiser segui-lo deve tomar a sua cruz e segui-lo, né? Quem tiver vergonha desse estilo de vida, quem tiver vergonha dessas, ou até mesmo medo das consequências disso, não serve para seguir a Jesus. Jesus ele diz aqui, né? Pedro, versículo 32, falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, no versículo 33, voltou-se os olhos para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então a gente vê uma grande loucura, né? No momento Pedro está ali recebendo as chaves do reino dos céus, por receber a revelação de que Jesus era o Messias, e depois no momento seguinte ele está sendo repreendido ali, chamando até Jesus falando para trás Satanás, porque ele está querendo viver algo diferente. Então é muito interessante. O capítulo 9, livro de Marcos, capítulo 9, a gente vai vendo aqui que grandes coisas o Senhor ele vai nos ensinar. Jesus ele começa com curas, ele começa fazendo uma coisa que para mim é o ápice do ministério que Pedro, Tiago e João poderiam ver. O Senhor sobe com eles ao monte e ali eles testemunham um acontecimento extraordinário que é a transfiguração de Jesus. Eles veem Jesus glorificado, eles viram um pouco da glória de Jesus, eles testemunham o diálogo que ele tem com Moisés e Elias, mostrando que sim, existe sim a vida após a morte, que não é uma história ou uma ilusão para aquelas pessoas possam crer em uma palavra religiosa, mas um fato verdadeiro. Então eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus transfigurado. O momento de glória foi marcado por uma presença de uma nuvem e uma voz que segura eles ali mais uma vez. Esse é meu filho amado, ouçam. Olha o que diz o versículo 7. A seguir aparece uma voz, então eles subiram no monte. Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João. Ele leva ali, ele foi transfigurado. As suas roupas, versículo 3, diz que se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Aí Pedro chega para Jesus e fala que ele queria fazer 3 tendas, uma para cada um, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que dizer, porque eles estavam apavorados. E a seguir, versículo 7, aparece uma voz, o envolveu, e dela sai uma nuvem, né? E dela sai uma voz que disse: esse é o meu filho amado, ouçam. Então, eles viveram ali, viram algo que a humanidade não consegue discernir, né? Depois dessa glória, eles descem o monte, Jesus fala para eles não contar nada disso a ninguém, até que ele viesse a ressuscitar dos mortos, e algo que acontece lá para frente. E aí os discípulos começam a discutir num outro momento futuro sobre qual é o maior, quem é o maior. Eles começam a discutir sobre quem realmente seria o maior, talvez inspirado pelo momento que eles viram ali de transfiguração. Quem é o maior do reino? Os mestres da lei estão dizendo que a multidão
dizendo à multidão que antes que se manifestasse o Messias, Elias viria primeiro. Era isso que dizia a palavra. Isso gera dúvida nos discípulos. Eles começam a perguntar a Jesus isso. Jesus, nesse momento, entende a dúvida deles, porque sim, de fato a palavra diz que ele voltaria. E ele explica dizendo que Elias já veio, que Elias representa a figura do profético, não exatamente Elias em pessoa, mas João Batista, a quais eles não respeitaram nem reconheceram. Olha que interessante, né? Jesus fala. No versículo 12, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas, ou seja, o profético. João Batista veio, restaura o profético. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado com desprezo. Mas eu lhes digo, versículo 13, Elias já veio e já fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Então o povo não recebeu a mensagem, não recebeu João Batista como deveria, né? Ele veio representando Elias, a figura do profético, e muitas vezes as pessoas se perderam ou perderam a oportunidade de se achegar ao Senhor por não compreender de fato a mensagem que lhe era pregada. O capítulo continua, né? A gente vai vendo mais um milagre de Jesus, ele expulsando um espírito, né, que causa surdez, o Senhor, imudez, né, no caso. O Senhor, ele critica aqui os seus discípulos de não conseguirem expulsar esse demônio, que eles não estavam conseguindo isso devido à incredulidade dele, né? Jesus, ele explica que alguns espíritos desses são só expulsos por meio do jejum e da oração, da consagração, de estar extremamente alinhado e alimentado pelo Espírito. Algo que eles não estavam fazendo, né? Essa consagração, esse jejum, essa oração, talvez por estar ali tão perto de Jesus e por ele sempre resolver tudo, talvez eles não estivessem se preparando como deveriam. E Jesus percebe isso, ensina que o maior entre eles se comportasse como o menor, servindo, né? Olha que interessante. Jesus responde, versículo 19: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, versículo 20. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, que cai no chão e começa a rolar, espumando pela boca. E Jesus pergunta ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, ele responde. E ele diz aqui no versículo 22, muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes, responde Jesus, versículo 23, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclama, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de que muitos disseram ele morreu. Mas Jesus o toma pela mão, o levanta e ele fica de pé. E depois de ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular por que não conseguiram expulsá-lo. Versículo 28. E Jesus responde, no versículo 29, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse do que havia acontecido, porque ele estava ensinando aos seus discípulos. Ele falava, versículo aqui continua, né? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele vai ressuscitar. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e eles tinham receio de perguntar. E aí eu fico refletindo sobre muitas vezes a gente ter medo de chegar, né, ao Senhor e tirar dúvidas que muitas vezes são colocadas na nossa vida, são geradas no nosso coração. Vale a pena, será, a gente continuar caminhando a nossa vida, caminhando a nossa história com dúvidas, deixando passar talvez oportunidades por não ter coragem de chegar ao Senhor e perguntar, ou até mesmo de vencer a nossa incredulidade, assim como esse homem? Senhor, tira a minha incredulidade, me ajuda a vencer a incredulidade para que eu possa viver o milagre também, para que eu possa viver o que o Senhor tem de melhor, aquilo que o Senhor pode de melhor me proporcionar. Se é a minha incredulidade que está me atrapalhando, eu quero viver sem. E isso que ele acontece é muito legal. Então, houve ali um momento de se reconhecer
de se entender, de se colocar num lugar onde ele pudesse viver algo novo, viver algo transformador, subir, né, o patamar na vida espiritual dele. Então a gente precisa também muitas vezes se colocar nessa posição e permitir que Jesus venha nos ensinar, venha mudar algo que precisa ser mudado entre nós. Jesus continua aqui, tem mais alguns ensinamentos, né, de Jesus. Então ele fala que para pararem de atrapalhar, que alguém que estava querendo realizar ali, né, naquele momento um milagre, olha o que diz o versículo 39. Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. E aí Jesus responde no versículo 39, não me impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. E eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Então eles viram em algum lugar alguém manifestando obras, né, e salvação, cura, né, libertação em nome de Jesus. E eles ficaram... eles não aceitaram isso porque eles falaram, poxa, esse cara não é um dos nossos. E muitas vezes a gente vive uma bolha. Muitas vezes a gente entra numa bolha e acredita que as coisas têm que ser da nossa forma, tem que ser do nosso tempo, ou da maneira a qual a gente foi ensinado. E na verdade aquele cara estava manifestando poder, manifestando cura, algo que os discípulos talvez não conseguiam fazer ainda naquele momento e ficaram assustados. Então, a aceitação desse homem aqui por Jesus foi algo interessante, né? Jesus fala, quem não é contra nós é por nós. Então não há um espaço para neutralidade, ou você joga contra ou você joga a favor, não tem como ficar no meio termo. Se alguém trabalha para Jesus, né, em seu nome, ele não pode trabalhar contra ele ao mesmo tempo. Não dá para você manifestar a obra do bem e do mal. Você tem que escolher. A palavra de Deuteronômio diz, né, Deuteronômio 30, né, Deus coloca dois caminhos, o caminho da bênção e da maldição. Você não tem como trilhar os dois caminhos ao mesmo tempo. Então, embora esse homem ali ele não tenha seguido Jesus como um discípulo, né, como um apóstolo naquele momento, ele estava exatamente da mesma forma que os outros, né? Então ele se posicionou contra Satanás, ele se posicionou contra o mal e ele automaticamente manifesta o bem, ele manifesta boas obras e Jesus o abençoa, né? Dizendo para que ele continue seguindo e tudo mais, para que eles não venham ser perseguidos. O último capítulo dessa parte 3 é o capítulo 10. A gente vai ver algumas questões interessantes aqui. A gente vê um jovem que se aproxima perguntando o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. O jovem rico, né? A gente vê alguns outros questionamentos a respeito. A gente vê esse capítulo falando a respeito do divórcio e de como Deus vê com importância a família, o casamento e a instituição da família. Mas talvez o foco ou o destaque que eu dou para essa mensagem, para esse capítulo, é sobre o jovem rico. Então, nesse momento, aquele jovem que chega a Jesus perguntando o que devia fazer para herdar a eternidade, Jesus ele ensina sobre o perigo do amor às riquezas nesse momento. E dificilmente alguém que ama as riquezas vai herdar o reino dos céus. Olha o que diz o versículos 23 ao 25. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam admirados com as suas palavras e Jesus repete, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu fico refletindo muito, né, sobre o quanto é complicado quando a gente entra em assuntos dessa magnitude hoje, falando sobre finanças, sobre dinheiro e misturando isso com a religião, misturando isso com o evangelho. Quando Jesus ele diz aos discípulos que é difícil que os ricos entrem no reino de Deus, eles ficam maravilhados, porque no judaísmo as riquezas elas eram uma marca do favor de Deus, então era uma vantagem, não uma barreira em relação ao reino. Então para eles era como se fosse uma vantagem.
E aqui nos evangelhos sinóticos, né, Jesus ele dirige aos 12 como crianças, refletindo a sua imaturidade espiritual. Então a comparação ela fica assim mais fácil. Ele diz, né, para um camelo, ou seja, o maior animal que tinha ali naquela região, naquela época, passar pelo buraco de uma agulha, que é uma agulha, né, um buraco muito pequeno, do que um homem rico que confia em suas riquezas entrar no reino de Deus. E é claro que é uma declaração surpreendente, é claro que isso tudo vem contra, ou vem causando assim, um certo questionamento sobre tudo que eles viviam naquele momento, sobre tudo que eles ouviam e até mesmo as expectativas que eles tinham. Vale lembrar que eles não esperavam um rei, um Messias, um libertador de uma maneira espiritual. Eles queriam algo físico também, eles queriam voltar a prosperar, voltar a ser ricos, voltarem a ter a posição de honra que eles não tinham. Desde o primeiro exílio, eles continuaram sofrendo. Então eles levam isso a uma conclusão, né? Se é impossível para um homem rico entrar no reino de Deus, então quem pode ser salvo? Eles começam a ficar nessa reflexão. E Jesus responde, né, declarando que a salvação ela é impossível para os homens. Então não há méritos, não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação. A salvação ela é dada pela graça. Está muito além do que a gente pode fazer. Não está muito além do que a gente pode realizar, né, como os nossos feitos, seja você pobre ou rico. A gente não tem mérito nenhum para alcançar essa salvação que nos foi dado além da graça de Deus. Não há, né, o que a gente possa fazer. E ele continua falando sobre a sua morte, ele continua falando sobre a caminhada com o Senhor. E aí eu começo a refletir sobre os benefícios que há de seguir a Jesus. Jesus ele instiga aqui os discípulos a perguntarem, né, sobre quais seriam os benefícios de abrir mão de tudo para segui-lo, algo que eles fizeram. Eles largaram tudo, vale lembrar lá, a Bíblia fala quando Jesus os encontra, que automaticamente eles deixam tudo para trás e seguem a Jesus. E Jesus responde que eles receberiam 100 vezes mais nessa vida de diversas formas e na próxima também na vida eterna. Olha o que diz o versículo 28. Então Pedro começa a dizer, nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. E aí responde Jesus, eu digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado sua casa, seus irmãos, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos e mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele se aproxima de Jerusalém. Depois disso, mais uma vez ele fala sobre sua morte, sobre a sua ressurreição. Dessa vez ele dá aqui maior detalhes, né, aos discípulos aqui, que continuam sem entender nada. Eu imagino a confusão na mente deles sobre refletir alguém morrendo e ressuscitando, e poxa, por que ele vai morrer se ele faz tanta coisa boa? Ele não tem por que ser julgado e sofrer o que ele está falando que vai sofrer. Então Jesus ele continua falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Tiago e João eles pedem um lugar ao Senhor especial no reino. Eles querem ficar ao lado do trono do seu governante. Jesus ele responde, né, que não há como ter um pedido desse, né? Ele revela que isso é algo que só Deus pode decidir. E é muito engraçado, né? Um pedido tão pequeno, né? Diante do que eles estão vendo, mas eles continuam fazendo esse pedido. E aí Jesus ele fala também, depois que recebe esse pedido, Jesus percebe que eles possuem um desejo de grandeza, talvez, dentro do seu coração, guardado lá no fundo. Todos nós tem alguma coisa que está ali, né? Escondidinho, que está ali guardado, que está ali numa caixinha escondida dentro de nós. Talvez para eles fossem esse desejo de grandeza, de ser provado, de ser reconhecido. Para nós pode ser outras coisas, para alguns podem ser orgulho, para outros podem ser diversas coisas. A gente precisa buscar em oração, Senhor, o que tem dentro de mim aqui escondido que nem eu talvez sei. E aí do versículo 42 ao 45, Jesus faz um outro sermão, né, indignado contra isso. Então Jesus chama e disse, vocês sabem, versículo 42, que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos os outros.
pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a grandeza a qual eles esperavam não vem da forma como eles imaginavam. Talvez eles quisessem sentar em um lugar de honra, mas Jesus está dizendo, se você quer ser grande, então é como se você tivesse ser escravo de todo mundo, todos os outros. Sirva-os, porque Jesus vê, isso é muito legal, porque Jesus ele dá o exemplo de todas as coisas. Jesus ele veio para servir, não para ser servido. E ele encerra, Marcos encerra esse capítulo falando sobre mais um milagre, a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Enquanto o Senhor passava, Bartimeu ouve, ele coloca ali no meio do caminho, ele começa a gritar. Jesus, como sempre, ele não despreza o clamor e atende ao pedido dele. É interessante que diz assim, quando Jesus, versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, então ele começa a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficassem quietos, mas ele ainda gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e disse, traz ele aqui, versículo 49, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E aí ele fala assim, o que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. E aí Jesus diz, a tua fé o curou. E imediatamente ele recupera a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Interessante a pergunta de Jesus, eu fico refletindo sobre essa pergunta. Sabe aquelas perguntas tão óbvias que quando alguém faz para você, você tem uma resposta tão clara que às vezes gera até uma dúvida. Um cego chegar para Jesus e Jesus fala assim, o que você quer que eu faça por você? Talvez fosse muito óbvio que o que ele quer é voltar a enxergar. E Jesus ele faz aquilo para talvez a gente ter oportunidade de expor alguma coisa, de expor situações de uma maneira que a gente não faria. Então, automaticamente, Jesus cura esse cego. Jesus é um exemplo de um servo que não despreza ninguém pelo caminho, que não deixa ninguém sem resposta, que não deixa ninguém sem ter uma oportunidade de alcançá-lo. Então eu fico muito feliz de saber que sim, Jesus ele ouve as nossas orações, Jesus tem olhado para cada um de nós. Eu tenho certeza que assim como esses muitos que foram curados, ouvidos e transformados, assim também o Senhor tem como desejo e anseio de fazer conosco. Amém? Eu vou finalizando por aqui essa parte 3 do livro de Marcos. Eu espero que tenha abençoado o teu dia com essa mensagem, que você fique na paz e com o amor de Cristo.